Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, a aula vai ser bem breve, e nós vamos falar sobre alguns pais da sociologia. Hum, É isso, e eu já gostaria, né, de falar, convidá-los para a monitoria, para a gente resolver exercícios e tal. Eu vou ver se a gente já consegue responder alguns exercícios nessa aula, porque vai ser breve, então a gente já resolve algum exercício na aula sobre o surgimento da sociologia e tudo mais, para a gente conseguir dar prosseguimento, tá? Lembrando que na aula passada, né, eu falei para vocês sobre alguns filósofos da filosofia contemporânea e tudo mais. Então, tipo, agora a gente vai falar aí sobre é, alguns pais da sociologia, que é pra gente poder adentrar aí o conteúdo e vocês não ficam prejudicados e tudo mais, e a gente consegue dar aí esse gásinho. É, eu, né, espero que vocês estejam todos bem, né, acima, acima de tudo, né, na medida do possível aí. É um momento muito delicado que a gente está vivendo, mas lembrem-se de que é muito importante também tudo isso pra gente voltar também para nós mesmos, refletir sobre o que a gente quer e tudo mais, sobre nós e sobre os outros. Então é um espaço que ele fica mais dedicado, né, a nós aí. E então eu vou começar o conteúdo, tá? Então a gente vai falar aí sobre alguns principais pensadores da sociologia, tá? O primeiro que a gente vai falar é o cara que criou o positivismo. Lembra que eu falei para vocês? Com a Revolução Industrial, com a Idade Moderna, surgem alguns novos tipos de pensamento. Entre eles, o papel da ciência agora né, que nem a gente estudou ali como que fala? Na filosofia contemporânea, né? A sociologia ela faz parte dessa idade moderna e desses avanços do pensamento. Então agora se preocupa com você dar um caráter racional, um caráter científico para as observações. Então, não somente agora vamos observar e vamos deduzir alguma coisa, não. Nós precisamos criar alguns dados, alguns cálculos, algo que faça, né? E aí eu ia comentar com vocês, né, dessa filosofia, né, desse aspecto positivista, né? Então, o positivismo, ele enxerga aí uma forma de explicar as coisas, os fundamentos baseados em conhecimentos científicos, tá? E no positivismo, esse conhecimento científico ele deve ser universal, objetivo e neutro. Então, uma característica disso, né, do positivismo é então levada à sociologia. Por quem, Tati? Por quem? Um dos nossos principais pensadores aí é o Augusto Comte. Né? O Augusto Comte, ele é considerado, como eu disse para vocês, o pai da sociologia, tá? E para esse pensador, os fenômenos da sociedade, né, os porquês aí da sociedade, né, os fenômenos sociais, por que a sociedade se forma dessa forma, se forma dessa forma é bom, né? Por que a sociedade se consolida, ela se estrutura, por que elas têm essas leis, por que o homem passou a viver em sociedade, enfim. Por que ocorrem os fatos sociais? E aí ele pensa que os fenômenos sociais eles são regidos por leis fixas e naturais. Então existem leis que baseiam esses fenômenos sociais, né? Assim como existem leis da física e lei da química. Então quando vocês vão estudar lá a mecânica na física, então tem a lei, né, do movimento retilíneo, uniforme, o sorvetão, enfim, leis, né, por exemplo, as leis de Newton, que baseiam, né, alguns pensamentos da física, né, a lei da inércia
e os carai lá, que eu já não lembro mais. Enfim. E essas leis, elas baseiam e elas constituem esses fenômenos da natureza. Então, por que as sociedades, fenômenos da sociedade não podem ter leis fixas e naturais? Então, é isso que o Augusto Comte vai tentar trazer na sociologia. Por isso que ele quer criar um conhecimento que seja objetivo, um conhecimento que seja seguro. Basicamente, como os filósofos fizeram antigamente, né? Então, buscando a verdade, o princípio da verdade, lembra? A gente viu aí várias das filosofias socráticas, as filosofias helenísticas e tudo mais. Então, essas filosofias, elas já buscavam uma verdade. Né? Tanto o Platão, quanto o Sócrates, quanto Aristóteles, principalmente Sócrates, que foi pioneiro nisso, que começou, né, essa busca pela verdade. Então, eles queriam que fosse algo, né, embasado. Então, é isso que o Augusto Comte vai trazer, né? Então, de acordo com Comte, então existe uma doutrina conhecida como positivismo, né? E como eu disse, esse fundamento, esse pensamento, essa filosofia positivista, ela tem como principal característica a percepção, tá? Explicar a percepção que o conhecimento científico deve ser universal, objetivo e neutro. Então, o conhecimento científico não pode ter erros, tá? Então, é isso que ele vai trazer. Então, as observações do mundo da sociologia, dos sociólogos, elas devem ter um caráter universal, objetivo e neutro. Então, é isso que vai embasar os principais, né, as principais características da sociologia. Aí nós temos em seguida o Karl Marx. Tá? O Karl Marx é aquele grande famoso que pensou o socialismo e fez uma grande crítica às questões trabalhistas, ao capitalismo, ao regime social, a como a sociedade ela se estrutura e como as pessoas unificam esse regime. Então ele teve grandes contribuições, tá, para isso. Então ele contribuiu para várias teorias da sociologia. Tá? Ele se dedicou então a estudar e formular pensamentos sobre as classes sociais, a mais-valia, que é a questão do salário mesmo. Então, você vender a sua mão de obra por um valor ali, e a sua mão de obra uma vale mais do que a outra. Então, o capitalismo e o socialismo foram pensamentos aí que o Karl Marx teve. Tá? E, no entanto, a maior colaboração dele para a sociologia do conhecimento, tá? Foi, então, essa principal contribuição. Então, a sociologia do conhecimento, acho que não ficou muito claro, é um setor específico da sociologia. Então, por conta desses pensamentos sobre as classes sociais, a mais-valia, etc., foi importante para a sociologia do conhecimento. Né, essa colaboração aí do Marx. Um outro sociólogo muito importante, também considerado o pai da sociologia, é o Émile Durkheim. Tá? O Émile Durkheim aí, ele nasceu em 1858, morreu em 1917. E ele é considerado um dos fundadores da sociologia teórica moderna. Então, Émile Durkheim fundou a sociologia moderna. Tá? E de acordo com ele, qual que é o seu principal pensamento? Então, a sociedade, para esse francês, ela deve ser estudada como um todo e não por partes isoladas. Então, o que acontecia? Né? Então, o Comte, ele trouxe aí esse pensamento de que temos que ter um olhar específico, universal, objetivo e neutro.
Só que os sociólogos, eles se dedicavam a estudar em áreas específicas e observar caráteres isolados da sociedade. E aí eles afirmavam, por exemplo, Marx, ele estudou essa parte da teoria do conhecimento sobre as questões trabalhistas, sobre o regime da sociedade, que é capitalismo e tal. E ele olhou somente para esse fator, não olhou para outros fenômenos da sociedade que, por exemplo, pudessem contribuir para essa visão. E aí o Émile Durkheim, esse francês, ele vai dizer que o pensamento da sociedade é para ser pensada como um todo e que tudo faz sentido. Então é que nem, por exemplo, a gente estudar um crime. Aí você vai pegar e estudar o crime somente daquele fato do que aconteceu, fato. Então, o ladrão roubou laranjas na feirinha do seu Zé. Esse foi o crime. Aí você vai estudar aquilo, você vai observar para aquele fato. Só que, para haver aquele roubo, né, tiveram aí mais vários setores, tipo, várias partes que contribuíram para chegar nesse ápice, no clímax. Então, houve uma história. Então, é isso que o Émile Durkheim vai dizer, que você tem que estudar todo o contexto e não somente partes isoladas, para você entender a sociedade. Então, isto é, os indivíduos, eles são resultados das forças da sociedade e para compreendê-los é necessário analisar dentro do contexto social em que vive, sem eliminar nenhum aspecto. É a mesma coisa, eu vou dizer lá e vou afirmar, por exemplo, que esse ladrão, ele roubou porque ele é ruim, porque não sei o que. Esse vai ser a observação que eu vou fazer, porque ele roubou lá e foi aquilo que aconteceu, e aí você vai e pensa o quê? Que essa pessoa, né, teve uma atitude considerada errada para a sociedade. Então é isso que você vai pensar. Mas ao olhar o fato social, ao você olhar as outras partes, entender todo o contexto, você vai estudar, por exemplo, a história desse criminoso e você vai ver que ele vem de uma classe pobre, que ele não tinha comida para comer e ele roubou porque ele precisava comer. Então já é diferente do que simplesmente você é acusado e dizer ele é um trombadinha, ele é uma pessoa ruim para a sociedade, ele é um criminoso, blá blá blá. Mas tem uma carga. Igual eu dei esse exemplo do crime, mas isso a gente pode estudar na própria pandemia. A gente pode olhar para o fato social da pandemia. Então, por exemplo, o fato que se morre mais pessoas negras e de classe baixa das favelas é por quê? Porque essas pessoas não têm acesso a saneamento básico. E aí você vai olhando as outras partes e você vai vendo que todo um fato, ele tem um contexto. Tem algo por trás, tem algo que envolve, né? Nada se acontece simplesmente por acontecer. Então é isso que o Émile Durkheim vai trazer, e a sociologia do todo, né? Então a sociologia moderna vai aí, né, estudar todo o contexto social em que vivem, né, os indivíduos, então sem eliminar nenhum aspecto, tá? E aí depois nós temos também um grande sociólogo importante, que é o pensador Max Weber. O Max Weber também, vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele nasceu aí por volta de 1864 e morreu em 1920. E ele vai nos ajudar na sociologia, né, antes de entender a ocorrência social, então os fatos, o ocorrido social, ele vai dizer que é preciso compreender o fenômeno em si como um fato carregado de sentido. Então, além de você entender o fato, é um pouco parecido com o Emily, só que você vai entender o fenômeno social como algo carregado de sentido. Então, por exemplo, o cara que bateu na mulher, espancou ela até a morte. Esse foi o ocorrido social. Aí você vai analisar o contexto social, vai começar a entender um pouco da história dessa família, desses indivíduos. Só que o fato carregado, ele aborda um sentido. Qual que é esse sentido? Ele tem todo um sentido, que é a nossa sociedade machista e patriarcal. Então você vai estudar não só além ali da história do indivíduo, tudo que corrobora para ele cometer aquele delito, a violência contra a mulher, mas você vai ver que esse fato ele é carregado de um sentido que é cultural, estrutural e violento da nossa sociedade, que é o machismo e o patriarcado. Então você começa a olhar para isso. Então ele vai dizer que
se faz necessário alcançar o sentido primordial da ação. Então, seja esse caráter religioso, político, social, cultural, né? Então, o sociólogo, portanto, para o Max Weber, ele deve interpretar os mecanismos que dão sentido às atividades sociais. Então, o mecanismo do machismo deu sentido a essa atividade social, né? Então, o fato do cara assoviar para a mulher na rua, ele é todo carregado de um sentido. Esse sentido cultural, religioso, político. O fato do cara abrir a porta, por exemplo. Então, tô dando esses exemplos para vocês tentarem compreender, né, essa parte e tudo mais. E aí, eu consigo achar um. Eu peguei uma da UEM que faz uma relação da Revolução Industrial e o surgimento da sociologia como ciência. Então, assinale o que for correto. Então, aqui está dizendo: a consolidação do modelo econômico baseado na indústria conduziu uma grande concentração da população no ambiente urbano, o qual acabou se constituindo em laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava. B. A migração de grandes contingentes populacionais do campo, que é grande marco, o êxodo rural da Revolução Industrial, para as cidades gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações visando a sua resolução ou minimização. C. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. D. Os conflitos entre capital e trabalho, potencializados pela concentração dos operários nas fábricas, foram tema de pesquisa dos percursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. E E. As necessidades de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos? A resposta correta é A, tá? Porque a ideia de uma ciência voltada para o estudo da sociedade, gente, os fenômenos sociais, surgiu inicialmente com Augusto Comte, tá? Nas suas observações dos novos fenômenos sociais que surgiam aí em meio à Revolução Industrial, estabelecendo-se então mais tarde como sociologia, com os trabalhos de Émile Durkheim, que é considerado o pai da, da sociologia moderna. Então, uma ideia de uma ciência dos fenômenos sociais, ela surge, então é importante ter uma ciência, tá? Então, nessas observações dos novos fenômenos que a Revolução Industrial estava gerando na sociedade, tá? Então é isso, meus amores. Eu desejo eu desejo bons estudos, uma boa semana. E a nossa monitoria sempre vai ser às 8h30, tá bom? Um beijo, amo vocês.